E sem demoras, eu já quero chamar o nosso irmão Schubert aqui à frente, que ele que vai nos trazer a palavra hoje, amém? Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Paz seja convosco, igreja, amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pelo motivo da sabedoria, Deus deu a graça de poder estar aqui, e de capacitar a minha vida, e junto com minha família, poder louvar o Senhor, glorificar o santo nome dEle. Sem demora, abra sua Bíblia em Provérbios. Nós vamos muito de encontro ao que o pastor estava ministrando aqui nesta noite, mas a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável, então eu creio que Deus vai acrescentar algo mais na sua vida. Provérbios capítulo 8, de versículo 11. Eu acho que o pastor andou olhando a minha agenda. Provérbios capítulo 8, versículo 11, diz: pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Amém, irmãos? A sabedoria mais preciosa, explanando assim como o pastor vinha dizendo, sobre a sabedoria, da sua preciosidade, assim como Deus precisou da sabedoria para construir o mundo, nós, em nossas vidas, em nossos dias, com o passar do tempo, aprendemos tantas coisas. Primeiramente, vimos aprendendo com nossos pais, ou muitos talvez foram criados por avós, tios, de alguma forma, mas sempre aprendendo alguma coisa. Muitas das coisas são viáveis, necessárias, e muitas vezes aprendemos de uma forma errada também. E o que acontece nas nossas vidas é que chega um momento em que nós temos as decisões de tomar as nossas próprias atitudes, porque de alguma forma a palavra de Deus vai chegar a todos nós. Assim a palavra diz que todos ouvirão de alguma forma essa palavra, as escrituras, e há uma diversidade de conhecimento, de aprendizagem, e assim desde da nossa criação, daquilo que nós aprendemos, também devemos entender que não podemos culpar os nossos pais, porque a vida deles, creio eu, que assim como a dos meus pais, meus avós, foram a de vocês, foram mais difíceis. Assim como nós olhamos para os nossos dias e vemos que muitas coisas poderiam ser melhores, financeiramente, em conhecimento e tantas coisas mais, em sabedoria. Porém, a dificuldade dos nossos pais, o que nós temos hoje, até me vem à mente agora, o pastor teve ministrando, que nós somos hoje, comparado a eles, como pessoas ricas, comparando ao que eles tinham, o tempo que eles viviam, que não tinha celular, televisão, a dificuldade, voltando para os nossos avós ainda, não tinha nem sequer um rádio, e vemos a informação, também era tudo muito mais difícil, e comparando as dificuldades, por isso não devemos estar culpando, julgando os nossos pais, mas para isso, de alguma forma, Deus traz à nossa vida a condição e o conhecimento de pedir perdão. E há muitas situações que as pessoas, mesmo sem o conhecimento, com o passar dos anos, se há alguma mágoa e algo que foi guardado, mesmo às vezes a pessoa não tendo um certo entendimento cristão da Escritura Sagrada, ela vai sentir uma paz quando ela encontra esse sentimento e toma a atitude de liberar o perdão. E quando a pessoa toma uma atitude como esta, algo vai acontecer simultaneamente dela, dentro do corpo dela, dentro das suas emoções, que ela vai ter o sentimento de que está fazendo algo correto, algo coerente.
E tudo isso por quê? Porque nós temos em nossas vidas algo que foi dado por Deus, que é o Espírito, né? Somos a alma, né, em nosso corpo, que temos as nossas emoções, nossos sentimentos, e tudo isso vem, né, porque o momento em que tomamos as atitudes corretas, e levamos nossos pensamentos a ter as convicções de que o que é melhor, Deus prepara isso dentro de nós, para sabermos a postura e a ação correta que devemos tomar. Para entender melhor isso, quando tomamos alguma atitude desnecessária, que não convém, alguma atitude que no momento pode até ser aquela vontade, mas sentimos mal. O que quer dizer isso? Isto mostra que estamos indo na contramão, nos passos errados. Mas quando tomamos a atitude correta, então algo novo acontece. Para isso nós precisamos ouvir a voz de Deus. E quando ouvimos a voz de Deus, tudo vem se familiarizar e se tornar muito mais fácil. E o que aconteceu na minha vida e o que aconteceu na sua vida quando ouviu a voz de Deus? Tudo se transforma, não é assim mesmo? Então você recebe algo novo, né? E o que estava em pecado começa a lutar para não estar em pecado, para não errar mais, né? O que estava quebrado, Deus vai dando uma forma, de alguma maneira, para que você possa sair daquela situação. O que estava enfermo, né? Que estava doente ali, Deus vai abençoando. Deus é um Deus que cura, é um Deus que restabelece a vida, porque nós vimos, é o mesmo Deus que faz o milagre, que fez o milagre lá em Israel, que estava em Canaã, é o mesmo Deus que cura e que restaura. E a sabedoria provém de quando nós entendemos e que nós ouvimos a voz de Deus e começamos a ter as convicções pela fé. A fé não é apenas um sentimento que nós temos, mas é algo muito mais profundo. A fé, ela deriva da obediência. E quando tomamos a postura de ter a obediência, isso está expressando a nossa fé. Abraão, quando ele crê que Deus ia fazer dele o pai de uma grande nação, né, não foi somente pela fé, né, foi porque ele teve a atitude. Quando Deus manda ele levar Isaac, né, não foi somente um sentimento que ele teve, mas foi a obediência. A obediência dele levar Isaac foi o que propôs, né, e que levou ele a ser o pai da fé, né, o pai da igreja nos dias de hoje. Então a importância de nós entendermos e absorvermos isto para as nossas vidas é algo grandioso e transformador, né? Pela sabedoria, nós estamos aqui nesta noite num pequeno grupo, mas acreditando que nós somos grande, que nós somos forte, pastor. E nós estamos aqui num pequeno grupo, mas Deus tem movido nossas vidas, assim como Pedro estava, como os discípulos estavam com Jesus, Jesus repreende, né, aquela multidão, e o povo começa a sair ali e tal, e Jesus fala: e vocês vão para onde vocês querem? Quer ficar comigo, né, parafraseando, ou querem? Fiquem à vontade, a escolha é de vocês. Então, para onde nós vamos? Né? Que aqui é ministrado as palavras de vida eterna. É sábio nós nos fortalecermos e continuar e prevalecer, porque Deus, com a sabedoria, Ele transforma tudo nas nossas vidas, né? Ele faz até as condições emocionais que nós passamos, os pesadelos das nossas vidas, é o que Ele faz em nós, e Ele vem para restaurar. E todas estas coisas, irmão, nós precisamos parar e para querermos nos fortalecer,
porque eu acredito que é algo que nós queremos, sempre estarmos mais fortes, sempre estarmos mais preparados, mas o que nós temos feito? Quais as ações, quais as atitudes que nós tivemos para chegar até aqui? E o que nós precisamos para avançar? Isso acontece comigo. Às vezes eu queria estar num patamar, às vezes eu queria estar numa certa situação, né? Mas o que é necessário é nós termos as prioridades coerentes, a prioridade necessária para as nossas vidas, para nós podermos avançar. Seja quem for que estiver aqui ministrando, é hora de ouvirmos, porque sempre a palavra tem algo a acrescentar. Eu me lembro, certa época nós estávamos frequentando célula e nos manejaram para outras células e alguns irmãos não gostou do pregador. Eu falei, mas vamos continuar firme. E aqueles que estavam reclamando saíram e tomaram rumos terríveis, porque faltou sabedoria, faltou prudência, faltou temor. E precisamos entender que as coisas que são viáveis e necessárias nas nossas vidas, porque quando nós começamos a seguir um Deus que pode todas as coisas, nós dizemos, por quê? Qual é a forma? Qual é a coerência? Qual a necessidade? Qual é a maneira correta? Porque são tantas as religiões, são tantas formas, né? Mas com poucas palavras podemos dizer qual livro que existe em todo o planeta Terra, que existe as profecias que são reveladas, mais de 90% das profecias já foram reveladas, bate com este único livro, a Bíblia Sagrada, nada se compara, por isso que é tão temido, por isso que é tão odiado, por isso que é tão amado. A sabedoria me faz estar aqui hoje com minha esposa, faz estar aqui com cada um de vocês, e ela traz aqui pela consciência, né, que algo que vem de Deus para as nossas vidas, para mostrar aquilo que é vil, que é coerente. Nós que estamos menos acostumados a ministrar, acredito que os irmãos que vêm ministrar aqui também passam por isso, às vezes chega no dia, né, vem aquele frio na barriga, né, aquela preocupação, já antecipando o que vai ser falado, o que vai ser dito, né, aquela preocupação, mas vamos em frente, vamos seguir em frente. Igual quando foi fazer o curso de célula, preparação para a escola de líder. Mas eu não quero ser líder, mas eu quero aprender, mas eu quero entender mais, eu quero saber. Vai caminhando, irmãos, vai caminhando e Deus vai fazendo acontecer, Deus vai preparando, né? Assim como certa vez eu estava trabalhando com o meu pai numa obra e lá estava o tio da Adriana, nós na parte elétrica lá, e ele era pintor. E ele olhou para mim, eu era jovem ainda, eu tinha meus 16 anos na época, e ele falou assim, nossa, eu acho bonito ver você trabalhando assim com seu pai, né, que você é esforçado, tal, e daqui a um tempo, você vai ser o profissional como seu pai. E aí e aquilo ficou na minha mente, né, eu falei, mas eu nunca tinha pensado por esse lado, né, então são coisas que é bom a gente ouvir e transformar em palavras na nossa vida, para melhorar, aperfeiçoar o nosso entendimento, e assim é o que faz a palavra de Deus em nossas vidas. Gostaria que os irmãos prosseguissem comigo ali em Provérbios, mesmo capítulo 8, versículo 17, diz assim, vamos permanecer aqui no capítulo 8, hein, irmãos? Capítulo 8, versículo 17 diz, amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Quem está dizendo isso? Nós estamos vendo aqui em Salomão, quem está falando isso? Alguém gostaria de dizer?
Deus, a Poliana balançou a cabeça ali. A sabedoria, pela graça de Deus, Ele deu sabedoria a Salomão, que redigiu em primeira pessoa o livro de Provérbios. Essa parte aqui é redigida, irmãos, e nós vemos que Salomão, na primeira pessoa, ele diz, e logo ele mostra quem está falando aqui. E eu vou mostrar pelo versículo aqui para a igreja, quem está falando aqui neste momento. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Vamos agora para o versículo 18. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Riqueza e honra. Somente riqueza está com trabalho. E honra está ligado diretamente a algo maior que vem dado por Deus, porque você pode ver muitas pessoas prosperando de muitas formas através do trabalho, mas que não temem a Deus. Mas se você for fazer a leitura da vida das pessoas, você começa a encontrar a questão de quem está e quem não está pegando na mão dela. Então existe um parâmetro de diferença de um para com o outro, irmãos, e você começa a ver na família, ela prospera tanto, mas só que a casa está bagunçada, está destruída, na próxima geração cai, quebra, e as coisas vão acontecendo, porque está faltando a prudência, está faltando, algo maior de Deus que é duradouro. E o que Deus dá não é para já despencar, não é para destruir, mas Ele dá, ou é para trabalhar de alguma forma situações na vida da pessoa, mas Ele dá e dá juntamente com a paz que excede todo o entendimento, ainda que naquela navegação no barco esteja soprando os ventos fortes, ventos contrários, tal, você permanece firme, sabendo que Deus está no barco, porque você está no barco com Deus, seja a situação, seja com picanha, seja com salada, Ele está no controle, e Ele está te dando a riqueza, irmãos, assim, o pastor explanou muito bem aqui, muitas vezes vemos a riqueza somente de uma forma financeira, prosperidade, e a sabedoria, ela nos leva muito além dessa situação, porque eu lembro todo o projeto de ano novo, de começo de ano, eu sempre colocava lá sabedoria, e a sabedoria eu pensava assim, Deus vai me dar sabedoria, porque eu estou pedindo sabedoria, mas qual o processo? E são tantas coisas, e eu imaginava que a sabedoria era dominar a Bíblia, mas é muito além, é importante sim conhecer da Bíblia, mas é importante você conhecer o que a pessoa está do seu lado precisando, é importante você saber do que tua família está passando, os seus, é importante você saber o que o teu próximo está necessitando, estar junto com ele. Então a sabedoria, ela agrega valores assim, que vai muito além. Claro que aprendendo da Bíblia, nós temos o desejo de somar na vida das pessoas, mas quando Salomão, ele pede a sabedoria, ele poderia ter pedido exclusivamente, falar prosperidade, mas não, eu quero saber administrar, eu quero saber lidar com as situações. E o que acontece? É marcado um governo de paz, um reinado de paz.
E quem de nós não queremos paz? Às vezes você pergunta para uma pessoa, o que você mais quer? Né? Raramente alguém vai dizer, eu quero paz, quero ter uma vida de paz, independente das circunstâncias, né? As pessoas estão ali, eu quero o carro, quero isso, quero aquilo, voltados para os materiais, mas quem está passando por guerra, quem está passando por situações difíceis, amargas, situações, às vezes achamos que estamos numa guerra, mas por esses dias eu comecei a assistir tantos filmes judeus que eu gosto, né, esses filmes nazistas, eu comecei a ver, e a gente começa a ver, gente, o que é a guerra mesmo, o que é a dor, né, às vezes está tão difícil, mas a luta é para achar um pedaço de pão, é poder achar um saco de farinha, um milho, uma roça de milho, para comer ali cru na hora, para matar a fome, pessoas se escondendo, pessoas saindo, e às vezes nós encontramos nessa situação, acredito que nós mesmo não chegamos a esse ponto, mas os nossos pais, ou os pais dos nossos pais, passaram muito por isso, né? Por isso devemos, né, muito a eles, porque a luta deles nos trouxe aqui, de alguma forma ou de outra, ou senão a nossa luta vai levar os nossos filhos para algo maior. Estes os grandes tesouros das nossas vidas, é ter a compaixão pelo próximo, é estar junto ali. Provérbios, vamos ver o capítulo 8, do 19 em diante. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Quando eu cheguei aqui, irmãos, que eu estava lendo aqui, meditando a palavra, né, que ele falou, o Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. E aí me veio à mente, antes das suas obras mais antigas, me veio na mente na hora, assim, mas Deus fez o mundo e tudo que nele há. Então Deus falou assim, eu abraço a sabedoria, eu formo algo para estar comigo, que é algo que leva à prudência, à retidão, é algo que leva a algo superior. Então, aí continuando lendo, né, fui formada desde a eternidade, mas na hora que veio isso na minha mente, já veio a resposta, está vendo? Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. E é algo assim, grandioso. Qual a distância da eternidade lá para trás? A distância da eternidade antes da criação. É algo que nós nem se quisermos pensar, né? Existe até uma vez eu comecei a ver um programa na televisão, que é um estudo sobre a eternidade, né? Aí, era um prédio da eternidade. Né? Aí é do andar do quarto 1 até o infinito, aí tinha o -1 até o infinito, e tem um estudo sobre isso daí, irmãos, que é ligado à NASA, a coisas assim muito louco, né? Eu até queria ter visto mais, depois eu perdi lá e não vi. Aí ele falou assim, se você colocar 1000 pessoas num quarto, e depois você multiplicar cada um para os seus números, né? Vai para 2000, mas se você for multiplicando e nunca mais parar de multiplicar, vai ir até sempre não parar de multiplicar, porque é infinito, e umas coisas muito loucas na viagem da imaginação, mas vamos voltar aqui, né? Deus estava lá, né?
Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Ele fala, façamos o homem a nossa imagem. Em todo o tempo, a sabedoria estava com Deus. Provérbios 8, 24. Diz assim, nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Se continuarmos aqui, né, vai trazendo mais entendimento. Vamos pular lá para o 33 ao 35. Ouçam a minha instrução, e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra a vida. Amém, irmãos? Olha algo soberano, né? No livro de Jó, diz assim, né? A sabedoria não está disponível na terra dos viventes. Antes é algo espiritual, né? E realmente, e assim como citando novamente aqui Salomão, eu acredito assim, ele já como rei, já tinha todo o conhecimento, já tinha estudo, porque ele era rei, ele foi criado ali um príncipe, né? Transformou rei, então tinha todo o conhecimento. Se ele sabia ler e escrever, então ele já era diferenciado, porque não era qualquer um. Para saber ler e escrever, era só os escribas da época, e até então, uma raridade. Só que faltava algo que não se encontra em qualquer lugar. Então, algo sobrenatural veio para a vida de Salomão. E em nome de Jesus, algo sobrenatural está acontecendo neste lugar. E algo sobrenatural, eu declaro, está repousando sobre as vossas vidas. E tudo para a honra e glória do Senhor. E nós podemos sentir a presença dEle aqui neste lugar. E Ele está operando e vai nos levar a níveis mais profundos. E o que nós precisamos, irmãos, é termos intimidade com Ele, é buscar Ele. Quais os passos que estamos tomando em cada dia nas nossas vidas? Se desejamos, é porque queremos, né? Muitas coisas brotam na nossa mente, muitas coisas vêm na contramão para nos afastar, mas é onde nós devemos estar repreendendo, nós devemos fazer o diabo, o inimigo, fugir por 7 caminhos, porque o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, e se ele habita em nós, ele sempre tem algo a mais a acrescentar nas nossas vidas, e ele pode nos levar além. Quais as condutas que nós estamos tendo nos nossos dias? Quais as ações que nós estamos tendo? Vamos ler um versículo aqui também que chamou muita atenção, que é o último versículo do capítulo 8, Provérbios 8, 36. Diz, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride, né? Aquele que de mim se afasta, né? Ou, dependendo a versão, diz, mas aquele que pecar contra mim, né? Arruinará sua própria vida. Se afastar de Deus, irmãos, é a forma da desobediência, é de não amar o próximo como a si mesmo, é de não ouvir os mais velhos, é de não saber abaixar a cabeça, é de faltar com respeito. Eu lembro, eu fui conhecido na escola, né? Eu fui conhecido porque eu era, né, um menino muito arteiro na época de escola, né? Até inclusive um tempo atrás aí eu encontrei um conhecido da época de escola, ele falou, tem um grupo lá do pessoal da escola, né, que é das antigas, tal, vou pôr você lá, tá bom. Aí colocou eu lá. Aí já veio uma avalanche. Eu falei, mas ele não morreu? Né? Ele não estava preso, mas é uns que era mais chegado da época, não estava preso, não sei o quê. Aí outro lá falou, não, agora ele é pastor.
Às vezes alguém que tem no Facebook fala, amém, glória a Deus, né? Aí eu coloquei uns versículos alguns dias lá, mas era mais zoação, aí eu saí do grupo, né? Deus abençoe a vida deles, e até um tempo depois, teve uma moça lá, que é da época, ela ligou para mim, porque ela estava passando um momento muito difícil, que ela precisou fazer um tratamento de câncer, né? E pediu para estar orando para a vida dela, e nós estivemos orando, mandei mensagem para ela, liguei novamente, né? Depois ela foi curada, né? Convidei para estar aqui conosco na igreja, né? Mas o mundão é um prato saboroso, mas quem não conhece a verdade de Deus não sabe o que está perdendo, né? Por isso é muito melhor estar aqui, porque se eu não estivesse aqui, se não fosse Deus na minha vida, nem com a minha esposa eu estaria, né, amor? Raramente, não estaria, e aí teria mais filhos, poderia acontecer de vir isso, mais divisão, mais famílias desestruturadas, né? E aí vai empurrando com a barriga, e mais sofrimento que vamos acarretando para nós mesmos, mas para a honra e glória do Senhor, Ele me trouxe aqui, e nós prosseguimos para o alvo, né? Então é importante, precisamos ouvir as coisas boas, né? E largar as coisas negativas, aquilo que vem trazer peso para a nossa vida. É como dizer palavras negativas, né? Ficar dizendo, maldizendo, ficar desmerecendo, ficar fofocando, né? Então são coisas que vai nos diminuir, que vai atrapalhar o nosso crescimento. Mas é sábio quando nós entendemos tais coisas e começamos a colocar em prática. E a cada dia é uma forma de colocarmos em prática. Até domingo vindo para a igreja, né? Eu fiquei bravo e vim correndo, a Adriana, né, o Leno, com a namorada ali, né, ficaram bravos comigo, falando, não vai chegar atrasado, e agora não sei o quê, mas depois eu pedi desculpa para eles. Porque eu falei, até eu colaborei por isso, por que eu não adiantei vocês antes, por que nós não se organizou, né? Mas tudo é uma forma de fazer, e às vezes por certas coisas a gente extrapola e desagrada, e nós chegou aqui todo mundo tenso, né? Mas a hora que acabou o culto, a palavra foi maravilhosa, e nós fomos tratados, eu fui tratado, né? E eu vejo assim, a gente sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode. E o que para melhorar, o preço, para nós melhorar, o preço é a busca, é dar prioridade àquilo que realmente convém para as nossas vidas. Esse é o preço da sabedoria, é o nosso tempo, né? E o que acontece muitas vezes, essa prioridade, nós não aproveitamos, deixamos em falta, e não damos prioridade àquilo que é necessário, né? Não é falta de tempo, porque temos tempo para fazer tantas coisas, né? Às vezes para assistir um filme 2 horas, uma série, né? Não é falta de tempos, irmãos, é falta de prioridade. Precisamos ter prioridade, e essa é algo fundamental para as nossas vidas. Finalizando aqui, a sabedoria moro com a prudência, né? O pastor explanou aqui a prudência, né? E a prudência também é calcular o impacto das suas decisões, porque cada decisão que tomamos tem um impacto, né? Assim como no domingo eu vim, né? Eu falei, vocês desculpem, eu acho que eu fiquei nervoso, tal. Aí o Leno falou, pai, eu até falei para a Duda que a próxima vez nós ia de moto. Falou, estava acontecendo algo, estava movendo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes pouca coisa, né? Pode mudar situações, pode trazer, e a gente quer o quê? Quer que eles ficam firmes, sintam alegria aqui, né? Se for para chamar atenção, se for necessidade, chama, né? Eu cobro o Leno,
né? Outro dia a Adriana falou assim, amor, você cobra ele, mas os outros não estão indo. Falou, o Leno é diferente, né? Falou, o Leno é diferente, ele já é firme, em nome de Jesus, né? E é assim, irmãos, temos as limitações. Se Deus colocou limite nos mares, se Deus colocou parâmetros nas coisas, imagine Ele colocando limite nas suas vidas. Precisamos de ter limites, limites para falar, limites para olhar, limite para tantas coisas. E quando nós colocamos limites, nós começamos a nos organizar, a nos preparar melhor. E assim nós começamos a dar a mão para a sabedoria. E se a sabedoria dá a mão para você, irmãos, não larga nunca mais. Porque quando eu comecei a ver sobre a sabedoria, eu falei, mas é tão fantástico. Eu poderia fazer uma faculdade de sabedoria, né? Mas a sabedoria é nós permanecermos firmes. É dizer não para as coisas erradas. E é falar assim, Senhor, no seu íntimo, o que eu preciso fazer para melhorar? E o Senhor vai falar com você. Porque o que busca, acha, né? O que pede, recebe. O que procura, encontra. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida. E vamos juntos para a honra e glória do Senhor, crescendo, amadurecendo. Amém? Glória a Deus. Pastor, gostaria de fazer. Glória a Deus. Amém, né? Muitas vezes a gente não se atenta aos textos, mas como o Schubert explanou bem explanado ali, é a sabedoria que estava falando dela mesma, usando ali a vida de Salomão para falar, eu sou antes da criação, eu sou antes das coisas mais antigas, e quando nós buscamos ela, a gente alcança. Quando nós buscamos ela, nós tomamos as decisões corretas, fazemos as coisas de forma correta, e aí nós temos menos consequência, porque consequência sempre vai existir, mas não vão ser consequências de erros, porque nós buscamos a sabedoria. Não vai ser consequências falhas. O Schubert falou, né? Quando eu queria sabedoria, eu fiquei lendo a Bíblia, eu achava que era lendo a Bíblia. Mas se você parar para analisar, o muito estudar enfada da carne. E Paulo fala também que o muito conhecimento te traz arrogância, te traz você se exaltar, você querer passar por cima das pessoas. Ele até fala, né, que a gente tem que ter mais amor, mais compaixão, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, assim, nós temos que ter a sabedoria. Tudo é numa medida correta, tudo é num tempo certo, tudo é da forma como Deus preparou, como Ele deu exemplo através de seu Filho Jesus. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar de pé, vamos encerrar o nosso culto. Graças a Deus pela vida do Schubert, graças a Deus pela palavra, graças a Deus pela vida de cada um de vocês que estão conosco hoje. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós temos, Pai, de ouvir a Tua palavra mais um dia.